Mas ele já tá gravando? Já. Gente, que bom que eu não falei mal de ninguém. Olá a todos, acabou-se o Brioche, já decidimos o nome do podcast. O meu nome é Eduardo Guerreiro, eu da última vez esqueci de me apresentar, porque estávamos tão emocionados com o nosso primeiro podcast que ainda não tínhamos nome e estava tudo a ser feito à balda. Connosco está o Bruno, membro da Guilhotina. Olá, malta. E hoje vai ser ele a orientar os trabalhos, vai apresentar os nossos convidados que vieram para falar sobre a importância de chegar a horas para o movimento revolucionário. Sobre pontualidade, né? E connosco para falar sobre a prisão do Rafael Braga temos a Maia. Olá, eu sou a Maia, prazer. A Jéssica. Olá. E o Vicente. Olá, malta, tudo bem? Que são militantes de movimentos sociais no Brasil, mais especificamente em Porto Alegre e em Curitiba. E pronto, estão hoje connosco para falar sobre a prisão do Rafael Braga, que para quem não conhece, o Rafael Braga era um catador de latas que em 2013 foi o único preso das manifestações e foi preso por ser o portador de uma garrafa de pingo de sol e de cloro, artefactos que foram considerados artefactos explosivos, ou por outras palavras também poderemos dizer que foi preso por ser pobre, negro e da favela. Agora estamos aqui com a Jéssica, o Vicente e a Maia, que nos vão falar um bocado melhor sobre esta prisão e explicar quem é Rafael Braga. Bom, a gente já falou, né? Rafael Braga é um caso muito emblemático no Brasil, né? Não só por ele ser o único preso... Condenado, né? É, o único preso condenado, né? De 2013, né? Já está com 2 condenações agora, como também é um símbolo de como funciona o sistema prisional do Brasil, né? Toda a seletividade racista do sistema prisional do Brasil. Por que é que 2013 é importante? O que aconteceu em 2013? Para quem não está a par. Então, 2013 foi um ano-chave na história do Brasil, foi um dos anos que tiveram as maiores manifestações da história recente do país. Foram milhões de pessoas na rua por diversos motivos. Elas começam na altura, né, com uma revolta contra o aumento dos preços das passagens de ônibus, né? Na época eu participava do bloco de lutas, né, pelo transporte público, né, Jéssica também, uma envolvida nas manifestações de Curitiba. E ela descamba... Esse movimento tinha um nome que era? É que depende da região do Brasil, né? Por exemplo, em São Paulo era o movimento do Passe Livre. Porto Alegre era o bloco de lutas pelo transporte público. Em Curitiba era o bloco de lutas que acaba surgindo da Tarifa Zero. Então, as manifestações cresceram muito, acabaram abrangendo várias outras pautas, né? Contra a corrupção, né? E todas essas questões que a gente viu se tornar as manifestações. E foram momentos muito intensos, né? Imagina que cada dia de manifestação eram presas pelo menos 200 pessoas em massa. Assim, né? Foi também um ano que o aparato repressivo da polícia brasileira se intensificou, né? Para ter noção, em 2013 a polícia não tinha equipamentos de choque, né? Tal qual tem agora, né? Aquele ano foi que tivemos a estreia de novos tipos de bomba, né, que conjugavam o lacrimogêneo com a pimenta e tudo. E tiveram essas prisões massivas, só que a maioria das prisões elas eram soltas, eram só detenções e eram soltas no mesmo dia. Rafael Braga, que era um rapaz que nem estava na manifestação, né, ele guardava carro na periferia no caminho que uma das manifestações passava, foi preso junto numa dessas ondas e ele foi selecionado para ficar trancado, para ser detido, pois ele portava uma garrafa de pinho-sol, né, que ficou de água sanitária. Como possível coquetel molotov, né? Tinha artefatos para fazer. Ele foi direto pro presídio, né? Então, mesmo depois da defesa preliminar pegar e construir um molotov com água sanitária, mostrando que a água sanitária nem é... Enfim, não é inflamável, né? Não tem como. Ele ele foi mantido lá por ser uma ameaça à ordem pública, né? Era um rapaz negro,
um rapaz pobre da periferia que durante a semana dormia no centro do Rio de Janeiro para não gastar dinheiro com a condição para ir até em casa, né? Então ele dormia na rua, dormia em casarões abandonados, e ele foi preso, né? E um dos primeiros acusados das manifestações de 2013. Entretanto já se passaram 4 anos, sabemos que ele foi preso já uma segunda vez e ainda antes de ser preso conseguiu um regime semi-aberto e aí, segundo se sabe, foi onde através da ação da polícia que fez uma implementação de provas, voltou novamente a ser preso, inclusivamente esteve na solitária. Explicar também um bocadinho melhor esse contexto. Teve uma situação que foi bem emblemática, que ainda durante a primeira prisão dele, ele teve a oportunidade de sair no regime semiaberto, que é uma progressão de pena que é, não sei se tem aqui em Portugal, que é concedida aos prisioneiros, né, quando cumprem 2/3 da pena ou por bom comportamento, depende da situação. E durante essa saída ele, né, já tinha toda uma rede de solidariedade forte, né, em torno dele, e ele tirou uma foto em frente a uma pichação escrito "Você só olha da esquerda para a direita". O Estado te esmaga de cima para baixo. Exatamente, Exato. O Estado te esmaga de cima para baixo. E mais louco, né? Foi no Dia da Consciência Negra, foi em 20 de novembro de 2014, que pronto, né? Muito bem, né? Que é muito emblemático, né? Ele tirou essa foto e isso foi encarado. O que é o dia? O Dia da Consciência Negra foi o dia da morte do Zumbi, né? Sim. Foi o dia da morte do Zumbi dos Palmares, que foi um revolucionário, né? Na altura da escravidão, que lutava pelos espaços autônomos, pelos quilombos, né? Pelo quilombo dos Palmares. Só para contextualizar rapidamente, o Dia da Consciência Negra foi construído pelo movimento negro como uma alternativa ao 3 de maio, que é o dia que a princesa Isabel aboliu a escravidão. Então foi toda uma campanha 3 de maio não nos representa, a abolição da escravidão foi uma mentira. Nosso verdadeiro herói é o Zumbi dos Palmares, que foi líder da resistência negra e líder dos quilombos do Palmares. Nesse contexto, Rafael Braga saiu, né, da prisão no semiaberto, tirou uma foto em frente à pichação, que eu comentei, e isso foi considerado pelo juiz que cuidava do caso um desrespeito com a instituição da justiça, e ele foi condenado a 10 dias de solitária. Ele estava no regime, ele podia sair para trabalhar, né? Não sei se ficou bem explicado. Ele podia sair para trabalhar no presídio, tinha que voltar para dormir no presídio à noite. Tirou essa foto, volta para o presídio e pronto, é condenado a 10 dias na solitária. E perde o direito ao regime semiaberto por má comportamento. Exatamente. Eles podiam ter ido atrás de tanta gente foi detida durante os dias das grandes manifestações, etc. Porque é que o sistema se fixou tão obsessivamente na pessoa de Rafael Braga? Eu acho assim que o Brasil impera uma questão dos mais e menos humanos, né? E tem mais e menos direitos. Então tem muito claro no Brasil, claro em todo sentido da palavra, quem pode se manifestar e quem não pode se manifestar. Quanto é uma classe média universitária, isso ainda é uma coisa que é o esperado pelo sistema. Mas o Brasil ele sempre viveu o que a gente chama da síndrome do Haiti, sabe? Ela sempre teve medo de uma revolta massiva dos negros, uma revolta massiva das favelas. Quando um neguinho levanta a cabeça, entendeu? Vai lá e se manifesta, a reação da polícia é muito mais dura. Essa é toda uma questão do disciplinamento do corpo negro, que é toda uma questão de tapa na cara para mostrar quem é que manda, entendeu? Para o cara não levantar a cabeça, não sair. Eu gosto, tem aquele filme, vocês conhecem aquele Uma Onda no Ar, que é sobre a Rádio Favela. Tem uma frase muito boa que um dos delegados, né, quando eles vão atrás da Rádio Favela para fechar, que ele fala assim, não, porque com esses neguinhos é assim, né? Quando eles se levantam a gente tem que bater, porque não existe nada mais perigoso do que um neguinho folgado, ele fala, né? Então é todo esse potencial que tem o corpo negro saindo do controle do Estado, que é um medo que tem o Estado brasileiro desde o fim da escravidão. Então eles pegam um pobre, favelado, preto como exemplo, mesmo que se fez alguma coisa, se não fez, isso é secundário, ele é culpado a priori, entendeu? Eles pegam ele como exemplo para servir como um recado para toda a população. Ó, isso daí não é para ti, entendeu? Você não pode se manifestar, você tem que ficar no seu lugar.
porque a pena em cima de você vai ser muito mais dura e tem bem menos respaldo social. Sim, precisavam também, isso, precisam de um bode expiatório também, né? Porque eu tava vendo, eu não lembro de ver isso, mas em dezembro de 2013 saiu um editorial da Globo que comemorava a condenação do Rafael, né? É muito claro, né, que, tipo, colocar um cara negro ali que tava no meio das manifestações, não contextualizar, né, não interessa quem que ele era, nada, mas, tipo, esse cara tava ali com explosivos, né, é um culpado. Quando começamos a perceber que tanto a ação da polícia militar como do Estado brasileiro demonstram claramente a questão do racismo estrutural que se vive no Brasil. Sim. E a este propósito, li aqui há dias um excerto que queria partilhar aqui, porque é um relato que foi escrito em 1958 e hoje continua a ser mais atual do que nunca, que é da Carolina Maria de Jesus, que no seu livro O Quarto Despejo diz: eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou-o numa árvore. O guarda civil é branco, e há certos brancos que transforma preto em bode expiatório. Quem sabe se o guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibatada. Isso é interessante, né? A gente vê que hoje em dia o Brasil ele disputa a segunda posição da maior população prisional do mundo, né? Logo atrás dos Estados Unidos. Enfim, tem uma porcentagem muito maior, né, de negros presos, né, do que de brancos, uma disparidade com a composição racial da população brasileira gritante. São 67,1% dos presos negros, né? E 59% deles não completaram o ensino fundamental, né? Então, tipo, se tu vai olhar essa população também, que é uma população completamente empobrecida, e para além disso, em cada 10 presos no Brasil, 4 ainda não foram julgados sequer. Ou seja, tu tá falando de gente que tá ali jogada num presídio, esperando o seu julgamento, esperando a sua condenação há 4 ou 5 anos. E outra coisa, né? A população carcerária do Brasil de 95 para 2017 aumentou 4 vezes o tamanho. Em 95 eram em torno de 150 mil presos. Hoje a gente está em 700 mil presos. Mais de 700 mil presos. E isso, pronto, como tu falou da questão dos Estados Unidos, é interessante colocar, por quê? Porque o Brasil agora também está entrando com um projeto de privatização dos presídios. Sim. O que implica que o Estado vai querer prender cada vez mais pessoas, né? Porque nos Estados Unidos, pronto, não sei se eu já tenho uma ideia, mas nos Estados Unidos a privatização dos presídios gerou um lucro gigante, né? Porque a partir desse momento se passa a usar a mão de obra dos presídios e se passa a lucrar com as pessoas presas. E o Brasil, em 2013, inaugurou seu primeiro presídio privado, que é uma parceria com o Estado, em que o Estado, no contrato que assina com a instituição privada, se compromete a manter 90% dos lugares no presídio sempre cheios. Nossa. Ou seja, o Estado está lidando com uma realidade em que ele não quer que diminua os presos, em que ele nem espera, pelo contrário, né? Como é que acham que é a influência externa desse tipo de políticas? Porque está-me a lembrar uma série de coisas. Por um lado, a política de prisão preventiva, em que a pessoa pode ficar ad eternum presa sem ser julgada, lembra um bocadinho algumas partes da lei portuguesa. E ao mesmo tempo, eu não sei qual é que é a constituição da maior parte das acusações que levam as pessoas a estarem presas. Imagino também tenha muito que ver com leis contra drogas, etc. Sim. Portanto, aí está a lembrar um pouco as políticas americanas da guerra às drogas. Total. Não há muito tempo atrás, houve um dos conselheiros do Ronald Reagan, quando essas tipo de políticas começaram a entrar em vigor, que fez umas declarações a dizer: sim, são leis políticas, não eram suposto ganhar verdadeiramente o combate às drogas. É só porque na altura estávamos a ser atacados por organizações hippies, ou seja, classificas como hippies, mas para eles tudo o que fosse um bocado de esquerda era hippie. E organizações negras, e nós tínhamos de quebrar essas organizações. E nós não podíamos atacá-las diretamente. E a forma como o fizemos indiretamente foi associar o uso de droga à ilegalidade para poder, de forma indireta, quebrar essas organizações. E não sei em que medida é que há um eco desse tipo de políticas
no Brasil, e ao mesmo tempo também a própria política de privatização das prisões a lembrar muito de facto a dinâmica que tem havido nos Estados Unidos. Em que medida é que o Brasil, de ser um espaço colonizado pelo capital americano, tem que ver com a importação desse tipo de políticas? A política de drogas no Brasil é uma tecnologia de controle, né, de população. Com certeza, né, a gente pega o modelo norte-americano da guerra às drogas, né, isso foi imposto para toda a América Latina. Em alguns países isso é pretexto para inclusive intervenção militar estadunidense, como por exemplo na Colômbia, né, no Paraguai, que a gente tem intervenção de fato, e ali no Brasil isso é usado para uma intervenção estatal, né, dentro das favelas, né. Eu não sei se vocês chegaram a assistir um documentário que eu recomendo, queria deixar aqui no podcast aqui, o Notícias de uma Guerra Particular, que ele fala sobre a função da guerra às drogas no controle da população das favelas, né? E tem um delegado que aparece nesse documentário que ele é muito sincero quando ele fala. Ele bota assim, bom, né? A polícia no Brasil é uma polícia política, né? A política de drogas no Brasil, ela é um instrumento de repressão política. É de 99, né? Na época era R$151 de salário mínimo. Porque falam que o Rio de Janeiro é uma cidade violenta. Quando a polícia gosta de olhar para essa janela, que ele mostra a janela, é tipo aquelas cenas, né? Um bairro de luxo com duas favelas gigantes, assim, né? Olha isso. Tu acha que se isso fosse um país violento isso aconteceria? Porque na África do Sul precisa de arame farpado. Aqui não precisa. E sabe como a gente mantém 3 milhões de favelados ganhando R$151 por mês, indo todo dia para o trabalho e pacificados? Com repressão, com muito tiro, com invadindo a favela, matando 9 pessoas uma vez por semana, né? 2 dessas foram crianças, mas tudo bem. Se é para acabar com o maior problema do mundo, que são pessoas usando drogas, tá tranquilo, né? Que matem 100 crianças. E realmente no Brasil se construiu um consenso, principalmente entre a classe média branca, que na questão da guerra às drogas tudo é permitido, né? Tanto que tem lobbies muito fortes que impedem sequer a discussão sobre a descriminalização de modalidades das drogas passar no Congresso e no Senado. Eu lembro agora que foi considerado que a maconha poderia ter uso medicinal por um relatório da Anvisa, né? Tipo, agora. A galera que precisava de uso medicinal estava... Sim, não, mas nem foi liberado, foi considerado possibilidade. E a Ordem dos Médicos, né, caiu em cima, né? O Médico do Brasil, uma das entidades de classe mais bem consolidadas, né? E mais brancas e mais reacionárias do país, né? Caiu em cima, né? Essas práticas inquisitórias, né, que existem dentro do Estado brasileiro, tanto a nível de um direito que é seletivo, que só prende negro, pobre e fabulado, e porque se fosse um branco de classe média, como também vocês já referiram, provavelmente não ia acontecer nada. E também lembro-me de estar a ler na altura das primeiras notícias que saem da prisão do Rafael Braga que a condenação, além das provas terem sido forjadas, né, porque o próprio Rafael Braga já denunciou isso em entrevista, a condenação é simplesmente baseada num testemunho de 2 polícias que curiosamente até se contradizem entre si quando prestam as declarações em tribunal. Eu acho que tinha que explicar, quem sabe, a segunda prisão do Rafael. O Rafael ele estava cumprindo o regime semiaberto, né? E no dia 12 de janeiro de 2016 ele foi abordado por policiais militares perto da casa dele quando ele ia comprar pão a pedido da mãe dele. Segundo a mãe do Rafael, né, que confirma a história, e as testemunhas forjaram um flagrante. Tem sido um problema na defesa mesmo do Rafael. O que o Rafael conta no depoimento é que eles não foram diretamente para a delegacia, né, e nesse trajeto foi forjado o flagrante. E o que os advogados da defesa pediram foi que se refizesse o trajeto a partir da tornozeleira do Rafael para ver onde é que o carro passou. E esse pedido foi negado, não se pôde ver onde é que o Rafael passou, ou seja, o juiz desconsiderou o fato de haver uma acusação de alteração, né, no processo. E ele foi acusado... E no caminho, né, Rafael relatou que foi espancado pela polícia
e além de ser ameaçado de estupro, né? E é interessante colocar que foram policiais da UPP, né? Que é a unidade pacificadora que atua nas favelas, né? Da UPP, né? O grande projeto de humanização das polícias do governo federal, um modelo que está sendo replicado em todas as grandes capitais do Brasil. A gente vê que, na verdade, só aumenta o controle da polícia dentro das comunidades pobres e carentes. Eu acho importante ressaltar que o Rafael ele foi acusado de estar com 9 gramas de cocaína e 0,3 gramas de maconha. Tinha umas folhas no fundo do bolso. Farelo, né? 0,3 gramas é farelo, né? Então, é interessante que no Brasil parece que só é liberado porte com 250 quilos pra cima, né? Ou sendo um senador da República. Se tiver um helicóptero, avião, um aeroporto particular, aí tudo bem. Vamos acelerar aqui um bocadinho, porque há aqui vários fios a puxar, que é o papel da polícia, porque vocês falaram num corpo especial da polícia. Primeiro era importante perceber a polícia no geral no Brasil, porque tem um contexto específico de vir da ditadura e é uma polícia militar. E depois o papel das polícias especiais no controle da favela e da população negra, etc. A polícia militar ela é um construto brasileiro bem bizarro, né? Porque é uma polícia de policiamento, né? Que faz um trabalho que em todos os países é usado, seria a polícia civil, só que ela não responde às leis civis, né? Ela não responde ao Código Civil, ela responde ao Código Militar, ela tem uma hierarquia militar, que né? São soldados, e, por exemplo, se um policial militar mata alguém numa operação, contexto, de resistência. Ele não é julgado pelo juiz civil, ele é julgado por um tribunal militar. Exato. Que, né, tem uma lógica da guerra, porque a polícia militar é bem isso, é uma lógica da guerra interna. Lida com o inimigo interno, exatamente, né? Essa é a herança da ditadura, assim, né? Também da luta contra o comunismo e assim, né? De um inimigo dentro do Estado mesmo. Então, isso dá liberdade para os policiais agirem do jeito que eles agem. A UPP, ela é composta por polícias militares. O PP é uma sigla para Unidade de Polícias Pacificadoras, né? No sentido da paz dos cemitérios mesmo. Elas são postos fixos de polícia dentro das favelas, em áreas que eles consideram de risco, e lá a polícia exerce um comando total dentro da favela, inclusive com proibição de funk, né? Onde então é proibido a música funk, é proibido rap, né? É proibido várias expressões culturais do povo negro, né? Inclusive tem relatos deles invadindo festa de batuque, festas de religiosidade de matriz africana, então é bem de ocupação mesmo. E tem agora um outro elemento que foi inaugurado pelas Olimpíadas, né? Ainda na Copa do Mundo, né? Mas na preparação para as Olimpíadas, que são as ocupações militares mesmo das favelas, né? Então tem certas favelas no Rio de Janeiro que eram consideradas especialmente dominadas, né, pelo tráfico, que foram, eu gosto que eles usam lá o retomada de território, é o termo que eles usam, que eles pegaram e foram retomar o território, como por exemplo a favela da Maré, que é muito interessante, tem um soldado para cada 20 habitantes, uma proporção absurda e que custa mais de R$1 milhão por dia. Sim. E na Maré construíram inclusive um bunker, né? Foi tipo uma estrutura de bunker mesmo, tem assim a parede reforçada e tem 2 buracos de onde saem os fuzis, né? Então a pessoa que tá ali dentro, ela tá, imagina tu mora na favela, tu tá andando e tu tá todo dia passando por um lugar onde tem um buraco, de onde sai um lugar, onde pode sair um tiro a qualquer momento, né? De um fuzil. Tu aí passando. Para quem não conheceu as imagens da altura, quando falamos de ocupação militar, estamos a falar de tanques, helicópteros, snipers, portanto, assim, uma imagem mais a lembrar faixa de Gaza do que... Sim, isso mesmo. Posto de controle para tu passar, entrar e sair da favela, tem que mostrar teu documento, tua carteira de trabalho e assim também. E até essa designação estão a retomar um território, portanto, estão a considerar que o território está nas mãos do inimigo. Portanto, a mesma população como o inimigo das forças policiais. E há aqui um outro momento que vos despertou bastante ânimo, que foi a questão da comparação de quantidades de droga. E que episódio foi esses quilos de droga, de cocaína que
São vários episódios, né? O Brasil, assim, tem esses episódios, assim, muito interessantes, né? Porque... O Brasil não tem mais escândalos, né? Que marcam períodos, né? O período é um escândalo, entendeu? Então virou uma questão contínua, né? Mas a gente tinha falado em específico, foi primeiro o helicóptero do Perella, né? Que é um senador brasileiro, né? Que foi né? Que é o principal aliado do Aécio Neves, outro senador brasileiro, que foi pego na fazenda dele com 250 quilos de pasta base de cocaína, né? Então, era o helicóptero, pegou dele. O laudo, né, da polícia foi que eles não tinham como dizer de quem que era aquela cocaína, porque, né? Tá num aeroporto privado, mas não é de ninguém, né? Quiseram dizer que era do piloto, né? Depois inocentaram o piloto hoje em dia tem um cargo comissionado em Brasília, né? Ganhando bem, né? E agora o segundo caso, muito recente, que foi um avião, né, decolando da fazenda do Blairo Maggi, outro senador brasileiro, líder da bancada ruralista e maior produtor de soja do mundo, né, ex-governador do Mato Grosso, né, um grande assassino de indígenas, né, que fique bem registrado, foi pego com o avião dele, vindo da fronteira com a Bolívia, com 500 quilos de cocaína em pasta base. Outro acaso do universo. Não, e também teve aquela situação que foi, não sei se vocês lembram, no julgamento da Dilma no Senado, que tem aquele videozinho que tá o Aloysio Nunes e atrás do Aloysio tá um gajo sacudindo um saquinho de coca, que depois rolou alta polêmica, que daí estavam dizendo que era açúcar, eu não sei na mão de quem que tava. Era um pau branco suspeito. Era um pau branco estranho, né? Assim, o gajo tava tipo assim, sacudindo. Tava com rotação baixa, precisava de açúcar. Então é uma narcopolítica, né, muito hipócrita, né, que a gente vê bem para quem que serve, né? Também acho que já são vários os relatos que saem ao público de quem é que introduz normalmente a droga dentro das favelas, a droga, o armamento, ou seja, quem é que cria todas as condições para depois, de alguma forma, acharem que está legitimado a sua ocupação e o genocídio da população negra, né? Que é a polícia militar, que acho que os casos são uns atrás dos outros. Também gostaria que me podiam explicar um bocadinho melhor como é que funciona este processo dentro da própria favela, né? Como é que se vive, para quem lá vive no seu dia-a-dia e que se vê assim de repente numa ocupação massiva. Bom, o Brasil tem grandes facções criminosas, né, também. Mas cada vez mais já é dado a ligação dessas facções com as forças da ordem, né? Da lei da ordem, né? Tanto do PCC, do CB, né? De várias quadrilhas, inclusive existem as milícias também, né? Que é como eles chamam, que é quando não é nenhuma das facções, é a própria polícia que faz esse papel, né? Que existem grandes partes eu acho que agora está na maioria das favelas do Rio de Janeiro já esse fenômeno das milícias. Então a gente tem que entender o que é isso, né? Tu cria, né, territórios de guerras, territórios conflagrados e tu transforma as pessoas que vivem lá em corpos matáveis, assim. É uma situação muito, muito triste, muito pesada, né? Que vitima muitas famílias. Eu tive a oportunidade, no último Encontro Nacional dos Estudantes Negros no Brasil, de ver o relato de uma mãe de uma área de UPP que teve o filho agora que está paraplégico, né? Que estava chegando em casa, levou um tiro de fuzil da polícia, né? O policial foi inocentado porque ele disse que ele deu aviso de parar, o rapaz não parou, enfim, né? Perdeu as pernas. Né? Então é uma situação que a população está sempre exposta. Pô, tu sabe que tu tem hora para chegar em casa, você não pode levar um tiro, entendeu? Então é bem uma questão de viver em uma área de guerra. Hoje em dia o Brasil tem o maior número de homicídios do mundo, né? A gente sabe quem mais morre, que é majoritariamente preto, né? Gente negra. A gente tem né, há um tempo atrás tinha um dado que um jovem negro tinha não sei quantos % de chance de morrer até os 27 anos, né? Por isso quando tu faz 27 anos tu vai, né? Tô contrariando as estatísticas, né? Então é essa questão, e realmente, né? Como dizia o
o facção central, né, raciocina, a arma está no navio do porto, né, a cocaína no táxi aéreo chegando no aeroporto. Como é que está a ser o debate no Brasil sobre a prisão do Rafael Braga? Se pudessem explicar, dividir em duas partes. Por uma parte, os movimentos sociais, como é que têm encarado esta luta, o movimento negro. Por outro lado, como é que tem sido também o debate ou não a nível institucional, como é que está a funcionar? Bom, desde da prisão de Rafael Braga, né, há uma rede de solidariedade através da campanha nacional pela liberdade do Rafael Braga, né, dentre espaços de debates políticos, realmente falando sobre o encarceramento da população negra, a seletividade penal, enfim. Também uma solidariedade com a família do Rafael Braga, né? Então, desde que acontece sua prisão, essa campanha tem sido movimentada e no dia 1º de junho, né, desse ano, começou os 30 dias por Rafael Braga, uma campanha que se inicia em São Paulo e se alastra pelos estados do Brasil, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, onde também tem sido levantado o debate sobre o encarceramento, né, essa seletividade penal do Estado racista, espaço de debate, e continua essa solidariedade, né, entendendo que a família precisa de apoio financeiro e jurídico, né. Hoje, inclusive, se encerra essa campanha do 30 dias por Rafael Braga. Em São Paulo, eu sei que vai ter um festival, né, seguido de debate, onde grandes nomes grandes artistas negros estarão compondo esse espaço realmente para trazer visibilidade para essa pauta, né? Algumas coisas que li, também vi que o debate a nível institucional praticamente desapareceu já. Falou-se um pouco na altura, de repente omitiu-se, porque ninguém fala que o Rafael Braga foi preso durante uma suposta governação de esquerda, que era do PT. A esquerda petista tem voltado a trazer esse debate para de alguma forma criticar aquilo que é o sistema, mas esquece momentaneamente que foi durante o governo deles e delas que Rafael Braga foi preso. Que podemos comentar, né, Bruno? É realmente uma hipocrisia, assim, né? A gente vê hoje em dia, né, os setores que antes compunham o governo, hoje utilizando de uma forma muito oportunista a questão do Rafael Braga para atacar o governo Temer, né? Sendo que ele foi preso realmente, né, como bem dito, num governo petista, né? Numa situação para fazer a Copa do Mundo FIFA, né? Exatamente. E lembrando também que a Dilma, antes ainda de sofrer o processo de impeachment, ela sancionou a lei antiterror, né? Que também é uma lei que vai permitir que muita gente vá pra cadeia, como o Rafael Braga, assim, do nada sendo visto como terrorista, né? Diante do Estado, assim, né? Que permite que qualquer pessoa que obstrua a via pública sem autorização possa ser considerado terrorista, qualquer pessoa que incendeie qualquer coisa, enfim, mesmo instituições privadas. Então, é mesmo muita hipocrisia, né? Eu acho, como sempre, o campo, né, esse campo social-democrata, ele arrumou a cama para a direita deitar mesmo, assim. E que queria usar essa oportunidade também, né, para colocar outras campanhas que estão rolando. O Bruno tinha citado antes a campanha de liberdade aos 6 de Porto Alegre, né, que eram 6 integrantes do Bloco de Lutas pelo Transporte Público, que foram acusados inicialmente de formação de milícia armada, para ter noção, que armas, né? Fora, fomos 6 pessoas que fomos acusados especificamente de, tipo, todas as coisas que aconteceram em 2 dias de protesto, né? Então, todos os saques, todos os carros quebrados, tudo está na responsabilidade de vocês. E eram líderes de associações de estudantes, né? Militantes de diversos lugares que estão sendo acusados, e agora está tendo o julgamento, né? Agora teve uma fase do julgamento, a outra vai ser agora em novembro, que é uma outra questão que precisa também da solidariedade internacional. Agora a acusação foi comutada para organização criminosa, né? Ainda com a questão de armas, porque eles botam porte de explosivos e coisas assim, né? Então tá uma situação muito, muito complicada. E são ainda os ecos de 2013, com certeza, né? Que foi a custos de quê, né? Dos mega-eventos, que a gente vem ver para que serve, né? Esse tipo de leis, mas a gente tem também a sua gênese na luta antidrogas, para a organização armada, a organização criminosa, etc, etc.
É curioso, a organização de milícia armada, eu tive que pesquisar, né, essa lei, né, de onde que vem, foi criada por um parlamentar petista, né, do Partido dos Trabalhadores, e foi criada para coibir a organização paramilitar de policiais e membros do Exército. Então, né, milícia caracterizava isso. Só que, na sua história, ela nunca foi usada contra policiais e contra as verdadeiras milícias. A primeira vez que ela foi usada, que foi agora, foi nessa que nós fomos acusados, foi justamente contra os movimentos sociais. Então, para ter uma noção, assim, né? Que não sei se teve uma boa intenção ou não, né, em estar fazendo essa lei, mas como toda lei do Estado, ela é usada para reprimir a luta popular. E Jéssica, tu tinhas falado da lei antiterrorista, que tinha sido aprovada agora pela Dilma, se podes explicar um bocadinho melhor o que é essa lei, em que é que consiste? Quais é que são os objetivos reais? Os objetivos reais dessa lei é tirar o povo da rua, né? Tirar a galera da rua. É uma lei que não define muito bem. Ela deixa muito amplo, Deixa né? muito amplo quem é que vai ser encarado, quem é que vai ser né, condenado por ela, né? Tipo, o corte de rua ser considerado o corte de rua, uma atuação terrorista. A manifestação mesmo, é doido porque pega, por exemplo, mesmo em espaços privados. Se tu fechar a porta de um banco sem autorização, se tu fizer uma manifestação na porta de um banco privado que seja, também pode ser considerado. Se tu atacar um McDonald's, uma coisa assim, pronto, todas essas coisas estão incluídas. E ela foi uma imposição da FIFA, né? Para a realização da Copa do Mundo. Então é interessante nessa entidade supragovernamental, né, a FIFA, né, impondo leis e impondo mudanças, né, nas legislaturas dos países sede. O FMI do futebol. Não, para agradar o mercado financeiro internacional. Tanto que quem redigiu essa lei originalmente foi, na época, o presidente do Banco Central, né, junto com o ministro da Fazenda. Então, que foi uma coisa, né, no mínimo, curiosa. Né? Os caras do setor financeiro, né, pegar e elaborar essa lei. Enfim, ela bota, né, obstrução de setores chaves da economia como questão terrorista, e bem na época que estava tendo toda aquela polêmica sobre Belo Monte, né? Então a obstrução das obras de Belo Monte é o setor da energia, é um setor chave, é uma atividade terrorista. Explica um pouco o que foi o caso de Belo Monte. Belo Monte é aquela represa gigantesca feita no meio da Amazônia, que vai afetar não sei quantos povos indígenas e que é um dos maiores desastres naturais da história do Brasil, né? É um monstro. E é doido porque a lei antiterror ela também foi usada, se não me engano, acho que alguns ativistas que fizeram uma manifestação na frente da sede da Vale, depois do caso de Mariana, também foram tirados de lá, acusados também, tipo, de estarem praticando terrorismo, por estarem fechando a Vale. E agora foi acusado também um grupo que teria se juntado ao Estado Islâmico pela internet. Umas pessoas completamente aleatórias, tipo uns camponeses, era uma galera do interior, assim. Galera ligando pro Daesh, das Olimpíadas, né? Exatamente, das Olimpíadas. E foram detidos também na lei antiterror. E essa lei ainda bota várias coisas. Tu não sabe como é que tá o processo, tu não sabe quem é, porque é tudo segredo de Estado, né? Afinal é terrorismo, né? Sim. E atualmente ela está sendo revista, e a parte que dava uma certa legitimidade, se é que podemos falar assim, em relação ao movimento social, né, que salvaguardava o movimento social, está sendo revista para ser revogada, assim. Então, realmente, ela vai ficar ainda mais rígida, que dá para ver qual é o foco, né, qual o objetivo com essa lei de terrorismo, né. Ok, estamos a falar, imaginemos, dos Estados Unidos, acabam de sofrer um grande ataque terrorista e, de repente, há uma data de leis antiterroristas que são passadas. Mas não é exatamente um paralelo no Brasil com... Existe uma vaga de terrorismo que vai ser aproveitada politicamente para passar a legislação repressiva. A classe dominante no Brasil parece viver no outro país. Claramente. Vivem, né? Vivem nos bairros fechados, assim, com muros e grades e arames de choque elétrico e seguranças com trabucos na entrada. Vivem em outro país. Mas até no sentido do seu ideário, em que
politicamente vão pegar uma crise ou um conjunto de ideias de algo que está a acontecer nos Estados Unidos e trazem para o seu país como se estivesse exatamente na mesma situação e começam a passar uma legislação antiterrorista. Quem fala dos Estados Unidos, fala da Europa, etc. É um exemplo clássico de uma elite compradora em que eles praticamente vivem noutro país, mesmo mentalmente, e depois trazem as coisas de fora e impõem às 3 pancadas nos seus próprios países. Que a ação terrorista para essa galera é uma vidraça de um Santander quebrado, é uma vidraça de um Itaú quebrado, isso que é ação terrorista para eles, né? Tipo... E é importante colocar o quão simbólico é, né, nomear uma lei como antiterrorismo, né? O que é colocado como antiterrorismo, terrorismo como ação de movimentos sociais, né? O quão simbólico é você nomear a mobilização popular como uma ação terrorista e, portanto, é necessário uma lei que reprima isso, né? Aquela ideia de que a população interna é o inimigo. Como se todas essas ações, né, que a gente descreveu aqui ao longo desse podcast não pudessem ser consideradas terrorismo de Estado, né? Sim. Né? Terrorismo quem faz é os outros. Eu faço a leitura que o terrorismo, eu acho que a gente está numa época de descenso da guerra às drogas, né? As drogas, elas, enfim, né, tá mais que provado, que não pega mais, não está tendo mais o papel de convencer a população que nem já convenceu em outros anos, nos anos 60 e 70. O terrorismo, o discurso do terrorismo está vindo para preencher esse vácuo que vai ser criado, esse vácuo discursivo, né, dentro das técnicas e tecnologias de repressão que vai ser criado pelo fim das guerras às drogas. Podem escrever. Já tinha. O terrorismo é novo. Já tinha ouvido essa ideia também. Mas ao mesmo tempo parece que o próprio discurso do terrorismo está-se a desgastar mais depressa. O discurso anti-drogas parece que teve um prazo de vida mais comprido. E o próprio discurso antiterrorista está a cansar-se mais rapidamente. Pode ser debatível. Acho que é cedo para dizer. E agora, voltando então mais um bocadinho à questão do Rafael Braga, desde 2013 falámos, a Maia falou agora da última campanha que está a acontecer, que são os 30 dias pela liberdade do Rafael Braga, mas por aquilo que nos vai chegando, isto não é um ato isolado e de repente ninguém se lembrou, olha, o Rafael Braga está preso, vamos fazer uma campanha por ele. Isto é uma continuação de toda uma série de eventos, mobilizações e ações que têm sido, segundo aquilo que nós fomos lendo, bastante contínuas. Já tinha várias campanhas que acabaram adotando a questão do Rafael Braga, por exemplo, a campanha Reage ou Será Morto, né, que é, né, de um grupo da Bahia, do Rio de Janeiro, do movimento negro, né, também adotou o Rafael Braga como símbolo. Tem a rede contra o extermínio da juventude negra, outra campanha a nível nacional também adotou e organizou várias atividades, né, para o Rafael Braga. No Rio de Janeiro mesmo tem o Comitê em Solidariedade do Rafael Braga, agora já temos em várias outras cidades do Brasil, sei que Porto Alegre tem, não sei quais outras cidades que tem. Tem a própria Anistia Internacional, adotou também a solidariedade ao Rafael Braga dentro da campanha Jovem Negro Vivo que eles tinham. E a gente vê também internacionalmente acontecendo. Eu vi já benefits organizados nos Estados Unidos, na Alemanha, inclusive aqui, né, em Lisboa a gente teve uma janta de solidariedade também beneficente no Desgraça, porque o Rafael Braga ele também era provedor da família, né, ele também né, levava dinheiro para a família, então né, estão sendo feitas várias atividades para arrecadar dinheiro para a família dele. Então acho que até depois, junto com o podcast, dá para deixar a conta que está recebendo doações, né, que é diretamente para a mãe do Rafael Braga, que a mãe e as irmãs dele é muito interessante, que dentro desse conceito viraram, né, companheiras militantes agora também, né, porque isso força uma politização da família, né, e a família se colocar assim. E falando assim a um nível agora, não só especificamente do Rafael Braga, mas que foi um tema que a Jéssica também já puxou ao início e que me parece muito importante que se possa aprofundar um pouco mais, que é a questão das prisões a nível estrutural.
referiu-se à privatização das prisões. Mas realmente, né, a gente sabe que o sistema prisional do Brasil é um barril de pólvora, né? A gente vê várias revoltas, né, em presídios. A gente começou esse ano já com várias revoltas e genocídios dentro dos presídios. Genocídio, né, estourou uma guerra entre duas facções, né, bem importantes no Brasil. A gente viu aquela cena em Manaus, né, decapitações em massa, né, de prisioneiros. Isso é responsabilidade de quem? Né? Além do Estado que está responsável por essas pessoas. É muito curioso, né? Porque, assim, falando do Temer, por exemplo, né? Foi no primeiro ano que o Temer começou o ano como presidente. E é doido porque no massacre do Carandiru, não sei se vocês sabem, mas o Temer foi o cara que foi colocado como, acho que secretário da Segurança Pública para abafar toda a violência, para abafar o caso, assim. É muito doido, né? Porque a história vai se repetindo, assim, né? O Carandiru também foi logo depois do impeachment do Collor, né? O Carandiru era um presídio de São Paulo que teve uma revolta foi em 92, e que a Choque foi lá para reprimir essa revolta do presídio e matou em geral. 110 presos. 111 é o número oficial, né? Mas a gente sabe que tem muitos mais presos que não tinham identificação e que não tinham família. Se o Brasil é isso agora, imagina em 92, né? Não tinham família, não tinham identificação e que entraram no esquecimento. Então são 111 presos, né, registrados num dos maiores massacres da história. Todos os policiais envolvidos foram inocentados. O comandante da operação hoje é deputado federal, inclusive com o número dele é 111, eleitoral dele. Propositadamente? Claro, com certeza. Ele tem muito orgulho. Sim. Ele fala do Coronel Telhado, grande assassino. Alguns últimos comentários? Bom, acho que é importante, né, que nós rodeemos solidariedade de fato, né, tanto a família do Rafael Braga, e continuemos mobilizando, porque a gente coloca o Rafael Braga, né, como protagonista, mas entendendo que não é um caso isolado, né, que faz parte de uma política racista, né, por parte do Estado brasileiro. Então é importante que a gente esteja realmente se mobilizando e trazendo o debate de fato, porque vidas têm sido assassinadas, né? O encarceramento, o genocídio, ele é uma realidade no Brasil, então é importante que a gente esteja realmente se mobilizando quanto a isso, né? No Brasil, eu acredito que as mobilizações, elas continuem, né? Essa foi uma campanha em 30 dias, mas como já foi colocado aqui, não se esgota no dia de hoje, né? Que é o último dia dessa campanha. A campanha pela liberdade do Rafael Braga permanece. Então é bastante importante, como já foi colocado aqui, é importante que a gente dê apoio financeiro à família do Rafael Braga também, né? Como já foi colocado, que ele era o provedor da família, né? E não deixar cair no esquecimento, eu acho. Ter noção que o Rafael Braga a gente bota como um exemplo, mas que todo preso é um preso político, né, no Brasil. Né, o movimento negro, ele faz um adendo, todo preso negro é um preso político. E a gente tem que ter essa noção, né? Então, antes de fecharmos, eu acho que ainda tinha ficado por responder. Havia uma crítica e autocrítica a fazer sobre a importância de chegar a horas. Mas podemos deixar isso para um próximo podcast.